palavra do Senhor diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos porque nós estamos diante da tua palavra inspirada, infalível, inerrante. Nós estamos diante dessa promessa de novo céu e nova terra, e pedimos nesse momento, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que venha iluminar os nossos corações, para que possamos entender o que de fato consta nessa revelação que o Senhor deu ao apóstolo João lá no passado. Ó Deus, como a nossa vida contigo pode ser moldada através desse texto. Nos ensine, ó Espírito Santo, nos ensine, ó Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o livro de Apocalipse é o registro de uma série de visões que o apóstolo Paulo teve quando estava preso, exilado na ilha de Patmos. E nessas visões, Deus mostra a João o desenvolvimento da história de redenção. Em outras palavras, João viu o desenrolar da história da salvação desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então é isso que nós encontramos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito no primeiro século, muito provavelmente no final do primeiro século, num momento muito delicado da igreja, onde os nossos irmãos e irmãs do passado sofriam perseguição por parte dos judeus que não acreditavam em Jesus como o Messias, e principalmente perseguição do Estado romano, dos imperadores de Roma. Então esse livro, o último livro da Bíblia, é um livro que tem servido à igreja ao longo dos séculos de encorajamento. Para nós também é um livro que serve para nos encorajar. Então o livro de Apocalipse não é um livro para colocar medo nas pessoas, não é um livro para que a gente fique especulando o dia e a hora da volta do Senhor, não é um livro que foi escrito para que a gente tente adivinhar quem se encaixa aqui nos personagens que nós encontramos no livro, mas é um livro para trazer ao nosso coração conforto e esperança. E quando nós chegamos aqui no capítulo 21 de Apocalipse, a essa altura os inimigos de Deus já tinham sido derrotados. A Babilônia, por exemplo, não a Babilônia literal, mas Babilônia aqui no sentido de estado ou governo que se opõe contra a igreja e contra Cristo, já tinha sido derrotada. Também a besta, o falso profeta, a besta que é uma figura política, o falso profeta uma figura religiosa, ambos comandados pela antiga serpente, o dragão, Satanás, todos já tinham sido derrotados e lançados no lago de enxofre. A essa altura também todos os não salvos, os condenados, já estavam no lago de enxofre. Enquanto isso, os salvos, aqueles que entregaram as suas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus, já estão celebrando as bodas do Cordeiro. Então no capítulo 21 chega o momento tão esperado, novo céu e nova terra. A parte A do verso 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
Irmãos, o gênero literário usado aqui nesse livro se chama gênero literário apocalíptico. E é um gênero literário que se utiliza muito de figuras, de imagens, de símbolos. Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de interpretar o livro de Apocalipse, para não literalizar aquilo que não deve ser literal. E também a gente não pode espiritualizar aquilo que deve ser interpretado de forma literal. Mas, geralmente, as pessoas pecam em tentar literalizar aqui tudo o que encontram. E eu sei que você vai concordar comigo que, para João, descrever uma nova realidade, a realidade da eternidade, não há vocabulário suficiente para isso. É por isso que a Bíblia se utiliza muito nos textos apocalípticos de figuras. Mas como que a Bíblia descreve novo céu e nova terra? Eu creio que para um melhor entendimento de novo céu e nova terra, nada melhor do que lembrar do antigo céu e antiga terra, que é a terra que nós estamos vivendo hoje. O livro de Gênesis começa nos informando que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então nós temos a criação do Senhor, onde Deus cria árvores, vegetais, os animais, e coloca o ser humano para gerenciar a criação. Mas você conhece a história e sabe que o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a terra se tornou maldita, por nossa culpa, pela culpa dos nossos primeiros pais. A terra agora se encontra debaixo de maldição. E meus irmãos, é exatamente por isso que Jesus vem ao mundo há quase 2000 anos, para assumir a nossa culpa, para carregar sobre si o castigo que era destinado a cada um de nós. Cristo veio resolver um problema que nós não tínhamos condição alguma de resolver. Jesus morreu pelos nossos pecados, pela maldição que entrou no mundo, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e quando Jesus ressuscita, garante a restauração de todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, isso envolve o nosso corpo será restaurado um dia, na glorificação, mas não somente o nosso corpo, a terra será restaurada, a terra será completamente transformada. Nós temos um vislumbre disso quando Jesus aparece próximo do Rio Jordão, e João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? Do mundo. Então significa que todas as pessoas vão ser salvas no final? Não. Mundo aqui não diz respeito à quantidade de pessoas. Não significa que todas as pessoas vão ser salvas, até porque no mesmo livro de Apocalipse nós entendemos que alguns serão lançados no lago de fogo, serão condenados. Nem todos serão salvos. O que significa então Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Meus irmãos, significa que Jesus vem para restaurar o cosmos, a criação. Isso vale também para aquele texto tão conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aí fica calvinistas e arminianos brigando, o que significa mundo aqui? Todas as pessoas, ou os calvinistas, dizem que são todos os eleitos. Nenhuma coisa e nem outra, é o cosmos. Deus amou a criação é importante, o planeta é importante, o cosmos é importante. E é por isso que Deus tem uma promessa de restauração do mundo. Deus amou o mundo. Jesus Cristo vem para tirar o pecado do mundo. Todo aquele que crê na obra de redenção do Senhor participará dessa restauração, da transformação. Os que não acreditam nisso perecerão, serão lançados no lago de enxofre.
E o que significa então essa ideia, ainda no primeiro verso? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Será que Deus vai destruir toda a criação do Gênesis, a antiga terra, o antigo céu? Não. A terra não será destruída, a terra será transformada. Até porque, meus irmãos, quando o texto original diz a respeito de novo céu e nova terra, essa palavra nova ou novo não significa outro. Por exemplo, eu estou com um tênis novo, um sapato novo. Novo aqui é sentido de outro, mas o novo que nós encontramos aqui nesse texto é no sentido de renovado. A Bíblia fala de novo céu e nova terra, não fala de outro céu e de outra terra. Mas nós entendemos que a criação será renovada. O apóstolo Pedro também trata desse tema na sua segunda carta. E Pedro usa ali a figura do fogo para descrever como será essa renovação. Mas não é o fogo destruidor, é o fogo purificador. Não é o fogo que vem para destruir, mas é a ideia aqui do fogo mudando a essência das coisas, alterando a composição dos elementos. A ideia aqui é de um novo mundo surgindo das cinzas. É um mundo completamente novo, restaurado. Para facilitar o nosso entendimento, pense o seguinte: na glorificação nós teremos os nossos corpos transformados. Os irmãos creem nisso? Os nossos corpos serão transformados. Mas não somente isso, a terra também experimentará a glorificação. A criação também. E meus irmãos, a terra espera por isso, com expectativa. A criação aguarda por esse momento. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8 que a terra espera, tem essa expectativa na manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, a terra anseia pela nossa glorificação, porque é no momento da glorificação que a criação, o planeta será liberto do cativeiro da corrupção. Deus tem ainda que tratar com o planeta que Ele criou lá no passado. A terra não é descartável aos olhos de Deus. Os seres humanos serão transformados, glorificados, mas o nosso planeta também. E é muito interessante que Gênesis começa falando do paraíso e Apocalipse também fala de um paraíso. Só que tem uma diferença. Novo céu e nova terra, o ambiente eterno será muito melhor do que o Éden. É uma restauração que deixará o nosso ambiente, o nosso habitat, ainda muito melhor. E ainda no verso 1 diz assim, a parte B: e o mar já não existe. O que seria isso? Significa que não vai ter mar? É possível? Será que isso a gente deve interpretar de forma literal? Eu tenho minhas dúvidas, até porque na Bíblia, e principalmente em passagens apocalípticas do Antigo Testamento, mar é um símbolo de algo. Mar geralmente simboliza a reunião das nações rebeldes. Geralmente tem essa conotação no Antigo Testamento. Diz respeito à confusão das pessoas governadas por um governo corrupto. Só para que os irmãos tenham uma ideia, tem um salmo muito interessante, o Salmo 68, 22, que diz assim: Deus prometendo: farei o meu povo voltar das profundezas do mar. Isso não pode ser tido como literal. O que Deus está dizendo aqui: farei o meu povo voltar das nações rebeldes, ajuntarei o meu povo novamente. Então, mar, na Bíblia, geralmente tem essa conotação das nações rebeldes. O que o texto então aqui estaria nos ensinando é que em novos céus e nova terra não haverá espaço para as nações rebeldes, mas somente para aqueles que de fato têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Somente o povo de Deus tem herança em novo céu e nova terra. Verso de número 2, acompanhem comigo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Na teologia existe um debate aqui sobre o que seria a Nova Jerusalém. Alguns teólogos dizem que Nova Jerusalém aqui diz respeito aos crentes, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, judeus e gentios. Há outros teólogos que defendem que João aqui fala a respeito de um lugar, a morada desses crentes. E eu confesso que eu sou mais inclinado a essa segunda interpretação, até porque em Hebreus capítulo 12, o autor diz a respeito de uma cidade celestial, em Hebreus. E Jesus também diz a seus discípulos que prepararia morada ou lugar na casa de seu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Então a pergunta que fica é: seriam essas moradas a Nova Jerusalém? É muito provável que sim. Mas o que eu quero destacar aqui não diz respeito a essa divisão, essa diferença de interpretação, mas é a origem da Nova Jerusalém. O texto diz que ela desce da parte de Deus. A origem está no próprio Deus. Em outras palavras, é o céu descendo até a terra. Quando desce a Nova Jerusalém, céu e terra se tornam uma coisa só, não há mais divisão entre céu e terra. E meus irmãos, aqui tem um ponto, considero muito importante para o nosso entendimento acerca da escatologia. Talvez você tenha ouvido ou aprendido que nós passaremos a nossa eternidade no céu. A Bíblia não diz isso. Nós não vamos morar eternamente no céu. O céu é um estágio intermediário para onde vão as almas daqueles que morreram em Cristo. Os nossos irmãos que morreram em Cristo estão agora no céu, contemplando a face de Deus. Mas na volta do Senhor Jesus Cristo haverá a ressurreição, eles vão se apropriar dos seus corpos, os corpos serão transformados, serão glorificados. Céu não é o nosso destino final. Eu sei que nós fazemos inclusive essa confusão por muitos hinos. Para quem acha que hino é canônico, tem muitos hinos que nós cantamos que dão essa impressão que nós viveremos eternamente no céu. Nós viveremos em novo céu e nova terra. A essa altura do campeonato, Apocalipse 21, uma coisa só: é a Nova Jerusalém que desce do céu. Nós viveremos, meus irmãos, aqui nessa terra. E eu não sei até que ponto, eu confesso essa minha limitação na interpretação de Apocalipse, eu não sei até que ponto nós podemos literalizar algumas passagens, mas é possível que na eternidade, novo céu e nova terra, nós nos alimentaremos, nós comeremos. É possível. Talvez não, talvez seja uma figura espiritual. A Bíblia fala de passeio por ruas de ouro. Irmãos, é algo corporal. Eu não sei se você imaginava que ia passar a eternidade tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem. É corporal. Novo céu e nova terra. É a realidade que nos espera, é o nosso destino final. Mas tem algo que é ainda mais fascinante na Nova Jerusalém. Verso 3. Eis, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Essa expressão é linda, povos de Deus, não é apenas o povo de Deus, mas povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. O Deus judaico-cristão, Yahvé, é incomparável. Buda, o Alá do Islã,
Os deuses pagãos, todos eles são deuses frios, indiferentes, falsos deuses. O Deus de Israel é um Deus de amor, é um Deus que se envolve com a criação. Em Gênesis, Deus toma a iniciativa de se relacionar, de conversar com Adão e Eva. No Êxodo, Deus manda construir um tabernáculo, dizendo: eu quero morar com vocês, eu quero estar no meio de vocês. E agora em novo céu, em nova terra, Deus deseja estar plenamente com o seu povo, ou melhor, com os seus povos, gente de todas as nações. Deus é um Deus de nações. Meus irmãos, hoje de manhã o pastor Davi pregou sobre a passagem de Isaías, capítulo 25, com o tema, o Deus de todos os povos. Hoje, na abertura desse culto, o texto foi lido, Isaías capítulo 25. Você pode depois ler em casa, meditar nesse texto, pode assistir também o sermão da manhã na sua casa, mas a pergunta que fica é: quando se cumpre Isaías capítulo 25? Aqui. Quando que os povos de Deus estarão com Deus no monte? É aqui. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Aqui é o cumprimento, meus irmãos. Aqui é o cumprimento de novo céu e nova terra. E o que isso muda na vida daqueles que irão experimentar essa presença plena do Senhor? Muda muita coisa, ou melhor, muda tudo. Verso de número 4: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Desde que o pecado entrou no mundo, lá no Éden, a humanidade experimenta angústia, sofrimento, abusos, violência doméstica, escravidão, desigualdade social, violência, morte. Esse é o resultado, é o fruto da queda. Mas, de acordo com esse texto, com o que o próprio Deus revela ao apóstolo João, irmãos, naquele dia nós vamos olhar uns para os outros e dizer: acabou, acabou. Todo lamento, todo choro, toda lágrima, luto, pranto e dor. O texto diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais espaço para o choro, não haverá mais espaço para a tristeza. Isso não significa também que na eternidade nós não iremos nos lembrar de como nós vivemos aqui nessa terra. Até porque várias passagens indicam sim que nós saberemos o que vivenciamos aqui nessa terra. Eu não tenho tempo para ler todos esses textos, mas muito provavelmente você esteja pensando: mas e se eu me lembrar na eternidade de algo que eu fiz e que me machucou muito? Ou e se eu me lembrar de alguém que eu convivi na terra, mas não foi salvo? Nessa era nós nos entristecemos e nós temos mesmo que nos entristecer. Mas a alegria na eternidade é uma alegria indizível, é uma alegria tão grande, meus irmãos, que irá superar em muito toda a tristeza. E também creio que nós vamos nos lembrar, porque naquele dia nós vamos glorificar a Deus pela sua história de redenção. E para glorificar a Deus por todo o plano que Ele teve, é necessário que nos lembremos daquilo que aconteceu aqui, de toda a história, de todo o plano eterno do Senhor. Meus irmãos, é isso que nos espera em novo céu e nova terra. É uma alegria inesgotável. E eu gostaria de compartilhar então com os irmãos e as irmãs nessa noite 2 lições
que nós podemos extrair desse texto. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar é que a promessa de novo céu e nova terra reorienta as nossas expectativas. Vou repetir. A promessa de novo céu e nova terra reorientam, reorganizam as nossas expectativas. O que você espera do Senhor hoje? Quando você tem o seu momento devocional, o que aparece ali em primeiro ou em segundo lugar na sua lista de oração? Qual tem sido o tema dos seus pedidos diante de Deus ultimamente? Geralmente nós pedimos pelo cuidado de Deus, pela provisão, até porque Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Nós oramos pela saúde, oramos pela cura. Isso é bênção, meus irmãos. Nós devemos orar. Quando nós queremos provisão de Deus, quando nós queremos a saúde e a cura, nós devemos pedir para a pessoa certa. Nós devemos levar os nossos pedidos a Deus, correto? Não é pecado você pedir a Deus, clamar por provisão financeira, pelo cuidado do Senhor, pela cura das pessoas queridas, da nossa família, de nossos amigos. Não é pecado, é uma bênção. Mas é pecado, é errado, quando nós achamos que Deus está sendo injusto quando não atende os nossos pedidos. Isso é errado. Quando nós oramos por cura, por exemplo, e a cura não acontece, nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou de lado, de que Deus é indiferente, ou então que a nossa oração não tem poder, ou que sempre quando a oração não é atendida é porque nós estamos em pecado. Meus irmãos, e usando a cura aqui como exemplo, e por que eu quero usar a cura? Porque muito provavelmente seja o pedido número 1 dos nossos momentos de intercessão. Já reparou, né? Que quando nós temos nosso momento de intercessão, sempre tem algum pedido por cura. Alguém que está sofrendo alguma enfermidade, nós oramos pela cura dessa pessoa. E usando esse exemplo da cura, os irmãos sabem que, infelizmente, nas igrejas brasileiras, ou talvez nas igrejas ocidentais, espalhou-se uma falsa teologia chamada teologia positivista, e que prega que Deus sempre quer curar todas as pessoas o tempo todo. Isso é perigosíssimo, porque quando Deus não atende a oração pela cura, essa pessoa se revolta contra Deus, não é contra o pastor, é contra Deus. E se você ora por uma pessoa e essa pessoa não é curada, o que eles dizem? Faltou fé, ou da parte de quem orou, ou da parte de quem estava recebendo a oração, ou alguém estava em pecado. A pessoa vive então com essa neura, de que Deus é obrigado a curar, e se não houver a cura, tem algum problema. Ou a pessoa está em pecado, ou Deus está indiferente. Mas, como Deus nos deu inteligência, vamos pensar um pouco, será que é vontade de Deus, será que é o propósito de Deus curar todas as pessoas nesta era? Será que é o propósito de Deus enxugar as lágrimas dos olhos nesta era? Definitivamente. Claro que não. Porque se todos os cristãos orassem pela cura e todos fossem atendidos, sempre, não desejaríamos novo céu e nova terra. Estaria muito bem aqui. Agora é verdade que Deus cura sim ainda hoje. Eu não estou dizendo que Deus não cure ainda hoje, que Deus não cura ainda hoje. Aqui na nossa igreja nós temos testemunhos de pessoas que foram curadas mediante a oração. E eu creio que Deus cura pontualmente para que a gente não perca a esperança, para que a gente não se sinta abandonado por Deus. Mas
não é propósito de Deus curar o tempo todo, em todo lugar. Eu sei que alguns ainda argumentam, mas Jesus, quando veio a essa terra, sempre curava. É verdade, Jesus sempre curava, mas as curas de Jesus tinham um propósito específico, sinalizavam que Ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, cumpria a agenda do Espírito Santo. Agora você vai concordar comigo também o seguinte, que as curas que Jesus realizou lá no passado, eram apenas um adiamento da morte. Os leprosos que foram curados, os cegos, eles morreram depois, de outras enfermidades, de outras limitações. Lázaro, que foi ressuscitado pelo poder de Cristo, morreu depois, apenas um adiamento da morte, porque, meus irmãos, se todos fossem curados o tempo todo, ninguém morreria. Será que é propósito de Deus curar a todos, atender todos os nossos pedidos nessa vida? Irmãos, como já disse alguém, Deus morreu para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Deus está comprometido com a nossa história de redenção, não com as demandas que a gente mesmo cria. Isso serve não apenas para a cura aqui foi um exemplo. Isso serve para todos os nossos pedidos diante de Deus. O ponto aqui é que, se Deus atende a nossa oração, ou seja pela cura, ou seja pela provisão, se Deus atende ou não atende, Deus continua sendo Deus, amoroso, cuidadoso. Todos nós temos expectativas aqui nessa terra, mas quando nós nos deparamos com textos assim, Apocalipse 21, as nossas expectativas são reorganizadas, são reajustadas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, para concluir esse primeiro ponto, é que ainda não chegou o momento, não é agora em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não é aqui, nessa era, que estaremos livres completamente de toda dor e de todo pranto e do luto. Não é aqui. Nós aguardamos esse momento, mas ainda não chegou. Então essa é a primeira lição. Promessa de novo céu e nova terra reorienta as nossas expectativas. E em segundo lugar, a nossa segunda lição é que promessa de novo céu e nova terra renova o nosso engajamento na santificação. Repetindo, a promessa de novo céu e nova terra renova o nosso engajamento na santificação. Irmãos, quando chegar aquele dia da nova Jerusalém, novo céu e nova terra, com certeza nós diremos que valeu a pena depositar aos cuidados do Senhor Jesus a nossa vida. Nós vamos afirmar que ter Jesus como nosso Senhor e Salvador foi a melhor decisão. Naquele dia, nós diremos que valeu a pena lutar contra o pecado, lutar pela santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Naquele dia nós diremos que valeu a pena buscar a Deus em sua palavra ou em oração no momento difícil, porque Deus provisionou alimento diário. Naquele dia, meus irmãos, nós diremos que valeu a pena sim participar de uma igreja, ter comunhão com os nossos irmãos, porque isso nos ajudou a permanecer no caminho. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós não experimentamos novo céu e nova terra, nós vamos nos preparando aqui nessa vida, nós vamos nos santificando, nos livrando de todo o peso do pecado que tão facilmente se apega em nós. Nós vamos seguir correndo com perseverança a carreira que está proposta, nós vamos seguindo, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. É assim que nós vivemos, enquanto esse dia não chega. Eu não sei se você já parou para pensar o que seria
de nós se não tivéssemos notícia alguma do nosso destino final. Se você não soubesse o que acontece no final. Esse não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Porque nós sabemos, isso foi revelado por Deus, não só em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. A Bíblia vem tensionando essa nova etapa, essa nova era, a eternidade. O Senhor revelou, o Senhor providenciou para que essa revelação fosse registrada, e Deus mesmo tem preservado esse registro por quase 2000 anos. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos o que acontece no final, a Bíblia diz. Nós sabemos qual é o nosso destino final. E sabe o que é mais interessante ainda, meus irmãos? Que Deus não apenas revelou e providenciou o registro e a preservação dessa notícia, mas o autor dessa revelação está em você, está entre a igreja, está entre nós. O Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o seu coração, Ele sabe exatamente do que você precisa para chegar até o final da caminhada. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Então, irmão, irmã, aguente firme no processo da santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que eu gostaria de dizer para concluir a nossa reflexão dessa noite é que a nossa vida não se limita às decepções que nós temos aqui neste mundo. Haverá para nós novo céu, nova terra. E no que diz respeito ao novo céu e nova terra, meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, porque o nosso Deus é perfeito em todas as suas decisões, em todos os seus decretos. Amém?